Mas ela também já chegou, inclusive está toda elegante, casaco, vestido. Aí ela perguntou, será que eu fico com casaco? Será que eu tiro o casaco? A gente falou, você está lindíssima de casaco. Fernanda Paulucci, bem-vinda, minha amiga. Você não conta as coisas pra mim que eu conto, tá? Eu conto, eu tenho uma intimidade com o meu público, eu conto tudo aqui, né, gente? Aqui é aquele negócio sincero, mas você tá maravilhoso. Como sempre, se esquentar, aí depois você tira o casaco. A gente se diverte. Me deixou com vergonha. Mas, ó, falando nesse negócio, assim, de colocar, né, ganhar, perder, a gente vai falar de efeito sanfona. É bem isso. Só que eu não tinha a menor ideia que essa questão do efeito sanfona pode estar associado a questões genéticas. Isso, na maioria das vezes está relacionado com a parte genética mesmo. Que coisa! Então a gente tem fatores que podem aumentar a ansiedade, que podem dificultar a perda de gordura, ou você se torna um estocador com maior facilidade, por exemplo. Então tem alguns fatores que podem propiciar e levar. E aí a gente acaba frustrando o paciente quando a gente não investiga mais a fundo a forma, né, o que ele tem nesse DNA dele. Tá. Então, ainda que, contudo, vamos pensar assim, que a pessoa mude hábitos, que consiga chegar num resultado positivo, né, que era ali o objetivo dela, às vezes ela pode ganhar peso, mesmo fazendo as mesmas coisas que levaram ela à perda, porque essa parte genética pode sim tá sabotando a história toda. A gente vai ter que ter uma sistemática, uma constância de acompanhamento com profissionais, ajustes metabólicos, então sempre vai ter que ter esse acompanhamento, então, dessa parte aí metabólica através de exames laboratoriais, e essa pessoa sempre vai ter que monitorar mais próximo mesmo, para que esse peso não vá aumentando de forma silenciosa. Perfeito. Vamos começar então, a gente tem aqui algumas situações ligadas à questão genética. Vamos colocar a primeira tela. Ficou bonita essa foto, né? Adoro, assim, bacana. Vamos lá, primeira. Genes que dificultam a queima de gordura. Então, isso pode acontecer. Então a pessoa ela costuma treinar diariamente, seguir uma alimentação mais equilibrada e o peso nunca baixa. Então é o perfil de pessoa que vai funcionar bem fazendo um treino matinal, em jejum e ter um apoio aí mais termogênico. Então usar do gengibre, da canela, da cúrcuma, os shots termogênicos com frutas roxas, então pode açaí, pode beterraba, as frutas vermelhas, até o próprio café. Então a gente pode beneficiar esse perfil de paciente aí que tem essa dificuldade na queima. Então é aquele paciente que come adequadamente, já vem fazendo uma alimentação mais equilibrada, faz uma atividade física regular, mas ele se queixa, meu peso não baixa na balança. E aí vale investigar, fazer o teste genético, para que a gente consiga usar até fitoterápicos e uma suplementação bem individualizada para silenciar esses genes. Só que, agora uma pergunta. Outro dia até comentei, não sei se você viu, Fê, em rede social, falando de déficit calórico, que eu acho que a gente fala pouco e ainda pode ser uma coisa importante. Quando a gente pensa no déficit calórico, tá? Nessa conta que vocês profissionais vão fazer para que todos os nutrientes estejam presentes, mas que o que entra vai ser sempre menos do que aquilo que a gente gasta. Isso ele entra nessa questão quando a gente também coloca a parte genética? Todo aquele paciente que conseguir fazer o déficit calórico vai emagrecer ou tem um impacto aí? Tem um impacto. Então, alguns com déficit calórico vai aumentar muito o estresse. Então, o que o corpo vai fazer? Já vai sinalizar para esses genes que são obesogênicos, estocadores, aumentar neurotransmissor orexígeno, que aumenta a fome, e vai falar assim, cara, você tem que comer. Entendi. E vai ter alguns genes que vão se favorecer de uma restrição calórica mesmo. Por isso que o teste genético hoje está sendo muito utilizado para a gente direcionar o planejamento alimentar. Claro que a gente consegue fazer uma leitura do paciente, a gente tem um olho treinado através de sinais e sintomas, mas é muito importante fazer o fechamento do diagnóstico ali do paciente para planejamento alimentar com o teste genético. Interessante isso. E aí você abordou a parte de restrição calórica, né? Muito do efeito sanfona vem porque as pessoas fazem uma restrição calórica ou uma exclusão de algum grupo alimentar sem ter um acompanhamento ou sem adaptar esse organismo. Tá. E aí fica insustentável levar o perfil de dieta. Então eu chego
num feriado como muito e no próximo eu falo assim, vou passar a base de salada e suco. Ou vou excluir todos os carboidratos, você nunca fez isso. Ou vou entrar numa cetogênica e não sabe adequadamente o que é uma cetogênica, qual é a cetogênica mais adequada. Né? Então, são questões que vão condicionando esse paciente a ter uma frustração. Ele vai ter um insucesso nesse emagrecimento dele. Ou vou buscar o endócrino, mas não quero corrigir minha alimentação. Entendi. Ou você trouxe o plástico aí para falar da lipo, então fala assim, quero fazer procedimentos estéticos, invasivos ou não, mas a minha alimentação eu não quero mexer. Então a chance de ter insucesso na perda de peso, ela é muito grande. Ela é grande. A gente vai precisar desse trabalho multidisciplinar. O efeito sanfona, ele está relacionado com a genética, está relacionado com a parte metabólica, com a parte emocional. Então, muita gente, quando afeta a parte emocional, estresse, vai voltar para a comida como uma forma de recompensa. Tá. E está relacionado também com essa parte quando a gente está pré-gestacional, na gestação e nos primeiros 1000 dias. Porque é lá que eu vou definir o número de células adiposas. Então, se eu fui uma mãe com resistência à insulina, acima do peso, ou a minha criança, na introdução alimentar, eu dei os alimentos errados, essa criança, nesses primeiros 1000 dias, ela vai definir o número de células adiposas. E a célula adiposa, ela só divide. A gente não consegue tirar ela, né? Ela só murcha no processo de emagrecimento. Ela não some, né? Ela não some. Então, a chance dessa célula que é exócrina, que fica liberando citocinas inflamatórias, ela inflar novamente, né? Uma pessoa que tem mais células adiposas, ela vai ter um reganho de peso muito maior do que uma pessoa que teve toda essa programação gestacional aí. Perfeito. Muito interessante. Tá vendo? Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Próximo perfil na tela. Então, a gente tem Já também falou do treino, os genes relacionados à ansiedade. Ó, qualquer mudança de humor, estresse ou estar ocioso é motivo para eu me recompensar. Então, esse é aquele perfil de pessoa que eu falei. Ou tá triste, come. Ou tá chateado, come. Tá ansioso, come. Tá sem nada para fazer, come. E aí vai entrar alguns alimentos, né, que melhoram essa parte de ansiedade. Então, as folhas verdes escuras, ricas em complexo B, magnésio, né, os cítricos, o chocolate e os chás calmantes vão ajudar. Tá. Evitar a cafeína. Uma baixada ali naquele... Para não piorar essa ansiedade. Agora, não vai ser, acredito, incomum encontrar perfis somados também, né? Sim. Pessoa que tem esse aqui. Exatamente. Próximo perfil. Vamos lá. Na tela. Vamos ver. Olha lá. Genes que desequilibram fome e saciedade. Aquelas pessoas beliscadoras, né? Que adoram uma comida com muito sabor, muito tempero, comidas mais gordurosas. Ou aquele comedor ao longo do dia, ou quando ele come volume. Tá bem voltado assim até para um perfil mais de compulsão. Tá. Esses genes a gente vai precisar trabalhar com muitas fibras, proteína magra, então pode ser um frango, um peixe, ovos, trabalhar com gorduras monoinsaturadas, vai funcionar muito bem então com as fibras e com croque-croque. Então as castanhas vai entrar super bem, os vegetais com fibra mais low carb. E quando utilizar carboidratos complexos, então abóbora, uma batata doce, cenoura, mas que tem uma quantidade de carboidrato um pouco menor, mas é um carbo complexo. Então para esse perfil vai funcionar o croque-croque, né, para mastigar, são pessoas que precisam mastigar, fibras, proteínas magras e quando utilizar carboidratos mais complexos. Mais complexos e também naturais, né? Assim, vale a restrição calórica para esses pacientes. Ah, é? Vale, eles funcionam muito bem na hora de perder peso. Eu gostei que você colocou o rabanete. Que é o croque-croque. É isso aí. Né? Os palitinhos de pepino e cenoura, para essa pessoa, ela precisa mastigar e ter muita fibra. Boa dica. Agora, vale também, você comentou de comidas com muito sabor, por exemplo... As especiarias. Especiarias, pimenta. Porque é o perfil de pessoa que vai para os ultraprocessados, os salgadinhos que tem o glutamato, aquelas coisas que realçam o sabor. Tá. Então a gente trabalha com as ervas e com as especiarias, pimentas todas, para trazer esse sabor, porque é o paciente que demanda disso. Muito bom. Próximo negócio, daqui a pouquinho tem perguntinhas, @VocêBonitaTV. Olha lá. Vamos lá.
Também temos genes que desregulam a referência alimentar. São as pessoas que são viciadas ou compulsivas por massas, doces, ultraprocessados. Vai funcionar os carboidratos complexos, mas utilizar as frutas doces mais densas, maçudas. Então, a manga, a banana, fontes de resveratrol, de tirosina, de complexo B, né? Vai funcionar o caqui, a aveia, por exemplo. Então, são carboidratos complexos, trazem essa calma, tem complexo B, tem magnésio e tem a doçura, né? Então, vai funcionar esse grupinho aqui alimentar. Esse perfil não vai conseguir, por exemplo, ter ali uma estratégia low carb. Não, esse perfil ele sempre quer a massa, né? O arroz branco, ele come, ele precisa de uma sobremesa. Tá. Vai funcionar um chocolate amargo também, trabalhar com estratégias de amargo para esse perfil, até para ir trocando aí os receptores, né, das papilas gustativas para treinar para receber menos doce. Então, podem ter genes que desregulam isso mesmo. Exatamente, que são genes relacionados à resistência à insulina, leptina. Olha que interessante. Estou tentando ligar o Lé com o CRE aqui, mas vamos para mais um que tem mais. Olha lá. Tem também os genes relacionados à inflamação e ritmo circadiano. Então, são as pessoas que são os comedores noturnos, quando chega à noite tem uma compulsão maior, sente que retém muito líquido, se dorme mal, então no dia seguinte também comem mais. Então, é o perfil que vai funcionar com a dieta bem mediterrânea, rico em gorduras monossaturadas. Então, vai entrar aí as azeitonas, o azeite, o abacate, fantástico aí para regular o ritmo circadiano, as frutas roxas, né, os vegetais roxos, né, todas as antocianinas para reduzir essa inflamação. E esse público, então, não daria certo com o quê? Por exemplo, esse perfil? Gorduras saturadas, gorduras trans, carboidratos de alto índice glicêmico, porque o perfil mais inflamado é o perfil que sempre reclama ou que está com dores no corpo ou que retém muito líquido, está sempre se sentindo inflada. A TPM sempre vem muito pior. Então, as gorduras monoinsaturadas, alimentos roxos, os chás, por exemplo, pode utilizar o cacau. Você percebe que em vários momentos dá para a gente fazer a dança das cadeiras aqui. Então, tudo que inflama esse perfil vai ter um prejuízo enorme. Isso. Usar a cúrcuma também, o gengibre. A gente trouxe alguns alimentos ilustrativos, mas obviamente no consultório a gente acaba organizando isso direitinho para o paciente. Perfeito. Tem mais um, né, Gláucia? Acabaram os perfis? Então agora vamos para uma pergunta importante. Como você falou de um teste genético, né, que hoje é possível. Agora, assim, até para que a gente entenda, que tipo de check-up deve ser feito para a gente conseguir ir bem, de forma individualizada, conhecer essa questão, não só com o teste genético, mas os exames até conhecidos que nós temos. Exames laboratoriais comuns de sangue, então todo o perfil hormonal, perfil de vitaminas, minerais, hemograma, perfil lipídico. Então, a gente já consegue ter uma noção aí do que acontece com aquele paciente. A leitura do fenótipo do paciente, os sinais e sintomas. E aí, o teste genético vem para amarrar, que é quando a gente aplica todas as condutas, faz uma suplementação e ele não responde. Aí, o teste ele vem e conta para a gente aonde que a gente tem que focar mais. Então, para ver se eu entendi realmente. Todas as estratégias que hoje vocês profissionais têm nas mãos são colocadas. Quando não vem o resultado mesmo com tudo isso, aí sim merece uma investigação um pouquinho maior. O teste genético ele tem um valor agregado um pouco ainda alto, né, para atender toda a população. Então a gente não consegue. Então a gente vai por essa eliminatória. Mas se você tem um poder aquisitivo, invista, porque é um teste genético só que você vai fazer. Hoje os testes dão uma infinidade de variantes que serve para a gente averiguar também se tem uma tendência a adquirir algum perfil de doença. Então, se eu sei que o paciente não detoxifica bem, eu sei que ele pode ter determinados perfis de doença. Então, a gente já consegue fazer um tratamento prévio aí para que ele não tenha nenhuma doença crônico-degenerativa, através
da alimentação e da suplementação. Perfeito. E tem perguntinha, olha lá, pra gente encerrar, quem escreveu pra gente na tela. Tati, obrigada, um beijo pra você. Não consigo jantar comida, apenas um lanche, né, com um pão, com queijo e leite, pelo que posso substituir. Então, a questão cultural de muitos anos também, né, ter tido esse hábito é algo que traz um conforto, né? Você vê que a comidinha é bem afetiva, recompensatória no final do dia, rica em carboidrato, vai entrar nesses grupos dos carboidratos complexos ali, das frutas mais doces e trazer uma proteína para trazer mais saciedade, né? O omelete vai funcionar super bem com vegetais. Boa. O ovo, ele traz essa saciedade maior. Muito bem, Fefe, adorei. Acho interessante esse ponto de vista, né? Que hoje a gente tem coisas que estão aí como recursos, que obviamente não vão conseguir atender, o que é uma pena, mas acredito que com o passar do tempo, logo, tomara que a gente possa dizer que esse teste genético vai ser para todo mundo, mas de certa forma, e por eliminação e se conhecer e prestar atenção em tudo que você comentou, essas frases, né? Se identificar com esse conteúdo que você trouxe, acho que sim vai ajudar muita gente. O mais importante é sempre caminho. Buscar o profissional para a gente tratar esse efeito sanfona. Sempre um trabalho intradisciplinar. Tá aí. Vou agradecer, vai lá no Insta, porque Fernanda Paulucci, nutricionista, também coloca muito conteúdo no Instagram dela, pessoal, que é o @doutorabreviado, fernandapaulucci.nutri, tá? Tudo junto, @doutorabreviado, fernandapaulucci.nutri. Vou deixar o telefone da clínica 3884-7612, 3884-7612. Vocês já entram em contato com ela. Obrigada, viu?